Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado, e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Vinho de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 84, que tem o título Somos de Deus. Tem uma afirmativa de João, que está em João capítulo 4, versículo 6, que tem o título Nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidoras. A revolta forma tempestade de ódio
sobre as nossas cabeças, a ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes demoramos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse encontro, por permitir nos reunir em nome de Jesus, para primeiramente te dar graças por tudo que temos e por tudo que recebemos de Ti. E se pudermos, Senhor, te rogar bênçãos cada vez mais, para que elas possam cair sobre nós em forma de bálsamo, de energia, de remédio salutar para o nosso refazimento físico e espiritual. Que possamos, Senhor, prestar bastante atenção nas orientações aqui oferecidas na noite de hoje e rogamos a Tua auxílio para nos ajudar a colocarmos em prática no momento que formos chamados para dar o nosso testemunho. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, grato por mais uma oportunidade de estudos, estamos dando continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. E desde a semana passada nós estamos falando sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O amigo Silvio já dividiu com vocês dos itens 1 a 3. Hoje nós conversaremos sobre os itens 4, 5 e 6. Vamos começar? Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, itens 4, 5 e 6, dando continuidade ao resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Então, meus irmãos, antes da leitura do item 4, vamos dar continuidade ao que foi comentado na semana anterior pelo nosso amigo Silvio. Ele, no item 3, estava falando da alma corrompida à carne, ao que é material, aos processos materiais de quando encarnada. Assim fica melhor o nosso entendimento antes da leitura. Item 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente pura, e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite
aos nossos olhos percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus que se veem forçadas a vagar por esses lugares onde arrastavam consigo as penas de sua vida passada, e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à sua forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Também está lá no Céu e Inferno, segunda parte, exemplo. Lembrando que Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, aqui no número 4, fala sobre aqueles que, muito apegados à matéria e que descuidaram da sua elevação espiritual, mesmo após a morte do corpo físico, acham-se presos à terra. O Espiritismo nos elucida, através da mediunidade, e alguns podem observar tais espíritos, sofredores, junto aos seus túmulos, tomados pelo inconformismo. Realmente, através da mediunidade, aqueles irmãos que têm essa condição de visualizar alguns desses irmãos sofredores que ali ficam junto ao túmulo, presos, muitos envoltos na inconformidade de terem desencarnado. Para eles chocam muito ainda essa situação em que eles estão vivenciando. Há também, meus irmãos, aqueles que têm o pavor e o medo da decomposição dos seus corpos físicos. Na literatura espírita nós vamos encontrar muitos casos assim. Nas mesas mediúnicas, nas reuniões em que temos de corrente fraterna, justamente em socorro a esses irmãos desencarnados que estão presos à matéria, nós encontramos também situações assim. Então são situações aqui que eles já estão nos trazendo de o que acontece daquele irmão que descuidou da sua parte espiritual, só tratou do que era material, se agarrou muito ao que é material. Então, ali junto, eles também falam de figuras horríveis. Meus irmãos, também aqueles irmãos que se aproveitam de assustar aqueles que eles sabem que podem vê-los. Isso vai variar muito do grau de adiantamento de cada irmão. Então, também nas reuniões mediúnicas, esses mesmos irmãos tão agarrados à matéria, nós vamos encontrar aqueles que estão presos, atormentados pela posse dos bens materiais, que não podem mais pegar, que não podem mais tomar conta. Então, para muitos que não investiram nessa elevação espiritual, é muito duro ter que se separar desses bens. Então, há aqueles também que saíram desta vida corpórea, também acumulando vícios dos mais diversos matizes. E presos a esses vícios, se recusam a aceitar que desencarnaram. Se recusam a aceitar uma nova situação, em que não podem mais estar ali sorvendo de determinados fluidos. Mas aí há aqueles também que acabam promovendo processos obsessivos. E vão chegar juntamente àqueles irmãos encarnados que
também descuidaram da parte espiritual e através deles conseguirão sorver os fluidos de seus interesses. Então, irmãos que estiveram por aqui e foram muito ligados às drogas, lícitas ou ilícitas, ao sexo descabido, tudo aquilo que a gente faz de maneira exagerada, isso vai acabar se transformando num vício. Então, muitos irmãos que desencarnaram não aceitam essa condição. E por essa vontade de querer vivenciar de novo ainda os prazeres, né, os prazeres carnais, ficam nessa situação e nessa condição. Né? Há aqueles também que ainda estão muito movidos por sentimentos de vingança. Então também são aqueles irmãos que se recusam a aceitar que estão desencarnados. A sede deles é de vingança. Então muitos lá nessa fase ainda mandam suas vibrações para aqueles irmãos que são objetos dessa vingança. Ficam ainda presos a esse mundo terreno. Então, além desses inconformismos pela atual situação, também sofrem por terem deixado amores. Muitos sofrem por demais, assim como nós temos irmãos encarnados sofrendo por aqueles queridos que se foram, há os desencarnados também sofrendo porque seguiram e deixaram irmãos encarnados aqui. E aí, como eu citei, grandes processos obsessivos começam a partir daí. E eles lembram também que muitos desses, quando têm uma nova oportunidade de retornar à carne, né, podem de novo, mais uma vez, estarem presos a essas vibrações inferiores. E aqui também no 4, os nossos irmãos já vão nos dando a ideia da reencarnação, das idas e vindas à carne, das novas oportunidades de estarmos aqui encarnados. Ainda no número 4, a gente lê aqui no Evangelho, né, que diz assim: onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzem a um corpo. Olha, mais aí ainda acentuada a ideia da reencarnação. E ainda aí no 4, a gente vai encontrar assim: outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erraticidade. A erraticidade, meus irmãos, é aquele intervalo entre as reencarnações. E é nesse momento em que, diante de nós mesmos, nós fazemos as nossas reflexões e, a partir daí, fazemos novas escolhas. E que sejam boas escolhas nesse nosso processo de voltarmos à carne. Então, os nossos irmãos estão lembrando aí. Que possamos, então, fazermos boas escolhas. É o momento da erraticidade. É esse momento de reflexão, é o momento de apagarmos as arestas, vamos pesar aquilo que nós praticamos de bem, aquelas incorreções que nós tivemos, e a partir daí que a gente possa pavimentar uma estrada melhor. Mas ainda aí no número 4, eles estão dando a ênfase a esses irmãos que ainda muito presos à matéria, como eu falei, presos ainda pela propriedade dos bens materiais, presos por sentimentos negativos, presos por amores deixados, presos porque não se conformam que o corpo está em decomposição. Então, na erraticidade, talvez eles não assimilem nada e, quando retornarem ao corpo físico, ainda vão trazendo essas dores, acrescentando também que estamos encarnando ainda num planeta de provas e expiações, e isso pode ainda continuar esse sofrimento. Porque, na verdade, lembrando mais uma vez que a reencarnação é pura misericórdia divina. Então, nós estamos tendo aí oportunidade de fazermos nossa caminhada de forma melhor. Por quê? Fazendo esse estudo onde nós acertamos e onde nós erramos,
para que a gente aí possa corrigir, né? É nós nos libertarmos da rebeldia e utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio e agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade bendita de voltarmos à carne ainda na nossa atual condição. Item 5. Após a nossa morte, o gênio Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é uma doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Bem, meus amigos, aqui no item 5, os nossos irmãos Sócrates e Platão já estão falando da figura dos nossos anjos da guarda, ou dos espíritos protetores, que sempre nos acompanham. Nenhum de nós reencarna sozinho. Lembremos disso. Quando nós estamos já em condições de voltarmos à veste carnal e de habitarmos um planeta material ainda dentro das nossas condições, nós não chegamos aqui sozinhos. Tudo isso, mais uma vez, pela grande misericórdia divina. Então, ninguém está descoberto, ninguém está sozinho. Cabe a nós o quê? Para sermos vitoriosos? Utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. Esses irmãos nos acompanham, nos incentivam a buscarmos os melhores caminhos, mas, lembrando mais uma vez, nós temos o livre-arbítrio. Então eles estão sempre na nossa torcida e nos acompanham também no momento do desencarne. Há aqueles irmãos que estão ali nos acompanhando, nos auxiliando naquele processo, assim quando do nosso nascimento aqui. Então, aqui olha a ideia, eles nos levam até os locais que são destinados a nós, quando do desencarne. Onde se encontram as nossas paixões? Aonde se encontram as razões do nosso viver? Isso depende de cada individualidade. Então, de acordo com a faixa vibratória, nós vamos nos destinar àqueles locais compatíveis com as nossas ideias, com as nossas ações, com as nossas vibrações. Mas tenho certeza que onde quer que estivemos, esses irmãos estão sempre nos auxiliando. Então, meus irmãos, antes de lermos o item 6, só para a melhora do nosso conhecimento, Hades, na mitologia grega, significava Deus do mundo inferior e dos mortos. No Novo Testamento, essa palavra Hades, essa locação Hades, significa lugar de mortos, mas em vários momentos também, lá no Novo Testamento, nós encontramos essa palavra traduzida como o inferno. Então, Hades, na mitologia grega, Deus inferior. No Novo Testamento, lugar dos mortos ou inferno, de acordo com a colocação. Então vamos ler o 6º item. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. E agora vamos para as explicações de Kardec, né? A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos.
que se comunicavam diretamente com os homens. Há uma observação minha que daimon vem do grego e significa gênio, só corroborando com a explicação de Kardec. São seres incorpóreos, bons ou maus. São espíritos comuns, ou seja, espíritos comuns que podem se comunicar conosco através do quê? Da mediunidade. E com o espiritismo, através de uma organização nas reuniões mediúnicas. Porque é na casa espírita o local adequado para a conversação com esses irmãos. Continuando o item 6, aqui com as explicações de Kardec, nós vamos ler. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, essa interpretação, essa explicação de Kardec nos elucida mais ainda. Então, daimon, espírito comum, e Deus não iria promover a aparição de espíritos que fossem destinados ao mal. Não, daimon e espíritos. E se comunicam realmente. Quantas vezes nós vamos dormir cheios de problemas e se nas nossas preces nós pedimos uma intuição, um amparo, uma direção, quantas e quantas vezes ao despertar nós temos ali a solução daquele problema, né, que muito nos incomodava na véspera antes de dormirmos. Então, é um dos exemplos que eu estou passando aqui para que a gente possa compreender isso, essa forma. É um meio de nós recebermos a ajuda do alto. É um meio de nós recebermos a ajuda de nosso Pai, através dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares e de todos aqueles abnegados irmãos que velam sempre por nós. Mais uma vez, repetindo aquilo que disse lá atrás, que a gente vem encarnar e não há aquele que venha descoberto, não há aquele que venha desamparado, e que mesmo lá na erraticidade, nós temos amparo também. Embora nós citamos aqui irmãos que ainda presos à carne, presos à teimosia, presos aos prazeres, e vão retornar à carne com problemáticas as mesmas ou até muito mais agravadas, mesmo para esses irmãos não falta amparo. Mesmo para esses irmãos, há sempre aquele que está ali do lado dele, torcendo pela vitória. Mas, mais uma vez, o que eu também disse, tudo também vai depender do nosso livre arbítrio, né? Que ele seja bem utilizado. E aí, gente, para nós fecharmos esse nosso estudo de hoje, me deu uma intuição de escrever esse pequeno texto assim. Diante de todo exposto por esses irmãos filósofos e corroborado por Kardec, o codificador da doutrina espírita, aliado aos ensinamentos de Jesus, investamos em evangelização. Sigamos o Cristo como modelo e guia. Assim, quando voltarmos à matéria densa, por própria necessidade, que seja de forma menos corrompida e suave, até que mais para frente atinjamos superiores paragens e colaborando nesse meio tempo com a melhora da Terra. A Terra, sempre nos meus estudos, eu lembro que a Terra ainda está dessa forma como nós a encontramos, ainda cheia de dores, cheia de altos e baixos, justamente por nossa própria causa. Então nós precisamos investir na melhora desse nosso planeta, na melhora da nossa qualidade de vida enquanto estamos aqui. Interessante que, no geral, quando pensamos em melhora de vida, né, a gente pensa logo no que é material. Pensa em qualidade de vida, pensa no conforto material. Mas que tal
nós pensarmos no conforto espiritual. Fica para nós pensarmos e depende só de nós. O tempo urge e a Terra pode ser um planeta muito melhor do que esse que a gente presencia hoje. Mas, se nós melhorarmos os nossos pensamentos, melhorarmos as nossas atitudes, através da nossa fala, do nosso gesto, do oferecimento da nossa caridade e, principalmente, vivenciando tudo isso com os ensinamentos de Jesus. Fica aqui o nosso estudo de hoje, lembrando que o Evangelho é de estudo constante sempre. O Evangelho é para ser lido e relido, é para ser interpretado, é para ser discutido. Para isso, dentro das casas espíritas, nós temos bastante cursos, voltados justamente para que nós possamos entender a doutrina dos espíritos, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Então, vamos aos estudos. Agradeço-lhes a companhia até aqui, agradeço a oportunidade de estudo, um grande abraço fraterno a todos vocês e até a próxima oportunidade. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos e trazendo Jesus para bem pertinho de nós. E nesse mês em que comemoramos o Natal, temos a certeza de que Ele está mais próximo ainda de nós. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que recebemos no ano, nesse ano, por todas as bênçãos, mas também pelas doenças, porque já sabemos, Senhor, que foram elas que nos trouxeram a essa reunião e a esse encontro contigo, buscando, através desta reunião, o reconforto, o estímulo, o refazimento, que as vibrações que nos rodeiam nesses instantes nos ajudam a seguir em frente e a melhorar com a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, por cada encontro que foi de fundamental importância para todos nós, nos mantendo unidos
em Teu nome. Que possamos nós permanecer com essas vibrações o tempo todo, para que os dias vindouros sejam na Tua companhia. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que esse Natal possa, em cada lar, em cada coração, vir carregado de esperança, de fé, de amor, de união, para que todos possam ser nos reconhecidos como Teus discípulos. Que a Tua paz nos sustente hoje e agora. Graças a Deus.